Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Spoticar. O meu nome é Hugo Marques e hoje vamos fazer o ensaio do Alfa Romeo Tonal e perceber se é um SUV com design italiano que tu procuras e que preço é que tu podes conseguir, em especial na Spoticar. Portanto, sem mais demoras, estou a arrancar com o ensaio. O Alfa Romeo Tonal é um carro que, sendo aqui do grupo Stellantis, partilha obviamente a plataforma com muitos outros, por exemplo o Jeep Compass, que é também assim uma espécie de SUV compacto da marca. E portanto este Tonal acaba por ter aqui uma vertente mais competitiva com marcas ditas mais premium, como por exemplo se calhar um BMW X1 ou um Audi Q3 ou até mesmo um Mercedes GLA. Só que sendo italiano, o Alfa Romeo Tonal tem aqui um argumento que nenhum dos outros tem, que é o design. E isso é uma arma muito importante, porque 50% do fator de compra de um carro baseia-se na aparência e no design. E portanto, só depois de eliminados esses primeiros 50% é que as pessoas depois avançam para outros critérios de compra. Portanto, se o design não funcionar, a partir de um carro está logo riscado. E é aqui que este Tonal brilha. Portanto, vamos começar por analisar aquilo que se passa lá fora, que é genial. Por fora, o Alfa Romeo Tonal tem tudo aquilo que a gente procura num carro italiano, que não só tem um design um bocadinho mais apurado, como também uma personalidade muito própria. É um carro que, com esta frente, este farol triplo em LED, com esta assinatura que nós reconhecemos de antigamente, a própria grelha Scudetto que está aqui na frente, que é já a identidade da Alfa Romeo há muitos anos, que depois a obriga a pôr a matrícula mais para o outro lado e que só por causa disso já está aqui uma personalidade muito própria, seja a própria jante, que é típica dos Alfa Romeos e que nós reconhecemos claramente como sendo um Alfa Romeo, de repente este carro, que partilha a plataforma com tantos outros modelos do grupo Stellantis, a pessoa fica sempre com a dúvida. Sim, mas eles são todos a mesma plataforma. Mas o Tonal também é porque ele é tão diferente de todos os outros que acabam por ter esse problema às vezes de falta de identidade entre eles. Mas este também é mesmo do grupo Stellantis ou este vai numa linha de produção um bocadinho mais à parte? É porque o design está muito diferente. Eu sei. Eu percebo a confusão. É que depois, mesmo quando chegamos aqui atrás e olhamos para o Tonal do ponto de vista da barra de LEDs que corre aqui atrás, mas que mantém este formato dos LEDs que nós víamos antigamente, de repente este carro, mesmo aqui na traseira, continua com muita identidade. É um carro que tem uma proporção também bastante comedida, nem é o maior SUV da Alfa Romeo, nem tão pouco mais pequeno, mas o que o facto é que depois também com este para-choques aqui em preto, criar aqui esta dupla tonalidade, faz com que o carro tenha muita personalidade. E nada contra os outros carros, mas de repente este aqui com este design bem que envergonha toda a gente e também não acho justo para os outros elementos do grupo Stellantis serem envergonhados desta maneira a nível de design, porque os italianos sabem fazer a coisa de maneira diferente. Peço-me desculpa. E depois, quando entramos para dentro do Tonal, percebemos que temos aqui um carro tipicamente italiano porque temos o uso de pele e pele perfurada para fazer aqui um acabamento um bocadinho mais premium. É um carro depois muito básico no ponto de vista tecnológico, porque aqui atrás não temos propriamente assim umas coisas que eu destaque e que vocês fiquem propriamente impressionados, até a própria bagageira que tem um pouco de arrumação por baixo do fundo falso e também uma bagageira bastante geométrica para o segmento que também não se destaca, até porque como tem a plataforma partilhada com os outros elementos do grupo Stellantis, não era aqui que iam ter mais espaço de bagageira. Portanto, o Tonal, nesse capítulo mais racional, tem os mesmos argumentos que os seus irmãos e, portanto, aqui vai se destacar só por este toque um bocadinho mais de pele e um design que depois ali à frente vai para outro patamar. É que começando pelo tablier, que tem o formato típico dos tabliers que nós conhecemos da Alfa Romeo, aqui com esta espécie de binóculo em volta do quadrante que nos dá as nossas informações, que apesar de ser digital, tem grafismos antigos a imitar o analógico que dá-lhe muita personalidade. Temos tudo bem este ecrã reservado ao infotenimento, que não é nem grande nem pequeno, nem está totalmente bem integrado aqui no tablier, mas que ao menos não tem o tamanho suficiente para me estorvar a visibilidade lá para fora, para a estrada, que é aquilo que me importa. E depois tem aqui dois aspectos que eu quero destacar. O primeiro é esta manete do seletor no sentido das marchas, que isto é um carro com uma caixa automática, mas que normalmente no grupo Stellantis temos aqui um botãozinho que puxamos para a frente ou para trás para engrenar drive, neutro, marcha atrás, o que seja. Normalmente tem um acionamento assim um bocadinho lento, é lento a reagir aos nossos inputs. E pelo menos aqui com esta alavanca mais tradicional, a operação é muito mais rápida e visualmente agrada mais ter algo onde agarrado do que ter aqui um pequeno botãozinho que fica aqui com uma consola central muito mais
aligeirada e arrumadinha, mas eu prefiro esta manete um bocadinho maior para ter um sítio onde operar e ter também aquele aspecto visual de carro normal que tem uma manete, se bem que uma manete de uma caixa automática. Depois, a segunda coisa que eu aprecio muito neste carro, que normalmente me irrita muito nos carros do grupo Stellantis, é o botão de Start-Stop, que é um botão que é ligeiramente lento a reagir ao nosso toque, demora sempre 1 ou 2 segundos a ligar o carro, e aqui no Alfa Romeo Tonal não temos esse problema, porque esse botão passa para o volante e tem acionamento absolutamente imediato. Portanto, assim que a gente carrega uma vez, o carro está ligado, assim como o rádio, e é só meter em drive e está pronto a arrancar. É esta praticalidade e facilidade que eu aprecio no Tonal. O único problema que eu encontro é que o botão de Start-Stop, sendo agarrado a uma coisa que anda à volta, ele nunca está onde nós o deixamos. E, portanto, quando desligamos o carro no final de uma manobra, temos que olhar bem para onde é que ficou o botão para a gente finalmente poder desligar o Tonal. No que aos motores diz respeito, temos 3 que eu sinto que resumem mais ou menos as necessidades de uma pessoa hoje em dia. Portanto, temos esta versão híbrida não plug-in, significa que não temos que ligar à tomada. Temos um motor elétrico aqui agarrado a este motor a gasolina, que ambos em conjunto produzem equivalente a 160 cavalos. Com esses 160 cavalos vocês já vão para todo lado, sem qualquer tipo de preocupações, porque o motor elétrico meio que carrega a bateria ao mesmo tempo que usa a energia que vai ficar acumulada, e vocês não têm que se preocupar com nada, a não ser meter gasolina no depósito de combustível. Depois temos uma versão a diesel, que tem mais ou menos este tipo de valores que este híbrido a gasolina, tem um bocadinho menos de potência, 130 cavalos, mas também faz um bocadinho melhores consumos do que esta versão híbrida. E se vocês quiserem um bocadinho mais de andamento, há uma versão híbrida plug-in, essa sim temos que ligar à corrente para carregar a bateria e depois com isso também fazer alguns quilómetros em modo 100% elétrico, e o motor elétrico que fica lá atrás no eixo traseiro, em conjunto com o motor a gasolina que fica aqui na frente, o Tonal já produz 280 cavalos e tem até tração às 4 rodas. Mas eu sinto que essa versão já é para outros valores que se calhar para aqui não interessam. Com estas motorizações, o Alfa Romeo Tonal não só agrada a um vasto público que procura um sem fim de soluções. Há hoje em dia malta que procura um carro mais a diesel para fazer grandes distâncias, malta que procura se calhar os benefícios fiscais de um híbrido plug-in, ou malta que procura aqui um equilíbrio de um carro com uma manutenção fácil e que consegue já ter aqui um bocadinho de eletrificação e um bocadinho de entrega. Obviamente estes 160 cavalos deste carro fazem com que se mexa bastante bem, mesmo aqui com uma caixa automática e um motor elétrico que acaba por aconchegar aqui o motor a combustão sempre que ele precisa de um bocadinho de empurrão a encher um turbo ou encher aqui um bocadinho mais um vazio da caixa. Portanto, a componente elétrica é sempre importante para a gente conseguir fazer às vezes um arranque num cruzamento ou até sair de casa em modo 100% elétrico para não acordar ninguém. Portanto, nessa vertente estamos à partida tranquilos. Agora, é um carro que os consumos que eu tenho lá a fazer ali de mais ou menos 7 litros ao 100 no andamento normal está um niquinho acima do que aquilo que se podia prometer por parte da Alfa Romeo, se bem que depois também na versão diesel aí sim vão ter consumos muito mais baixos e portanto conseguem nesse plano ter um carro mais económico. Obviamente o Tonal, sendo aqui um carro com um ADN um bocadinho mais esportivo, e curioso como usei a expressão ADN, porque tem realmente aqui um botão que usa esta mesmíssima sigla, DNA, que é os vários modos de condução que encontramos neste carro, mas que já é um bocadinho também do antigamente e histórico da Alfa Romeo, que usa esta sigla DNA para alterar entre os vários modos de condução, um bocadinho mais desportivo, um bocadinho mais normal, um bocadinho mais automático, e portanto com estes 3 modos que podemos definir aqui na consola central, conseguimos não só alternar entre esses vários modos, que vão também permitindo que o carro tenha um comportamento mais suave, um bocadinho mais arisco, ou até no auge da nossa loucura podemos desligar o controle de tração e ficar aqui com um carro muito mais soltinho. É um carro que, curiosamente, tem uma afinação de suspensão bastante curiosa, porque o carro solta bastante bem de traseira e, portanto, é um carro divertido de se conduzir, apesar de, lá está, ser um SUV crossover de dimensões bastante compactas, mas que não seria se calhar essa obrigação de um carro deste segmento de ser divertido de conduzir. E o que é facto é que este carro tem assim uma traseirinha solta e com uma direção minimamente comunicativa nós conseguimos tirar algum prazer de condução. Não que isto seja especialmente importante se calhar para 95% das pessoas que compram um SUV deste segmento, mas há sempre 2 ou 3% aquilo que eu estou a dizer, e que já que temos
conduzir este carro porque se calhar foi o melhor compromisso que encontramos, ou até foi a nossa mulher que nos obrigou a comprar um SUV porque é mais fácil para a família, de repente é divertido conduzir o carro e até nisso vocês conseguem tirar bastante prazer. Agora, aquilo que eu tiro assim, especial prazer é a posição de condução, porque estes bancos, apesar de serem belíssimos, muito confortáveis, aquecidos e ventilados, que no dia de hoje que está uma braseira do caraças, de repente ter bancos refrigerados são geniais, porque têm as costinhas todas fresquinhas e o bumbum, e portanto não estou a sofrer como habitual sofre uma pessoa que primeiro não tem ar-condicionado, e mesmo quando tem ar-condicionado a frente está gelada, mas as costas estão coladas ao banco. E portanto aqui eu agradeço todas estas pequenas mordomias que este carro acrescenta. Tenho pena apenas que a posição de condução seja um bocadinho mais alta do que aquilo que eu esperaria no Alfa Romeo, e portanto vou relativamente perto aqui do teto e não me dá assim uma sensação de ir mais bem sentado, assim mais em sintonia com o carro. Mas também, mais uma vez, é um SUV e portanto não podemos exigir muito mais do que isso. E agora vocês perguntam, então que preço é que eu posso conseguir aqui para um Tonal usado? A verdade é que os Alfa Romeo Tonal novos, nas versões diesel ou esta versão híbrida não plug-in, mais barato que vocês conseguem com menor equipamento, começa ali nos 41, 42, 44, em função também das campanhas que eventualmente o carro tenha, e depois esse valor vai subir naturalmente para um bocadinho mais se forem para a versão híbrida plug-in. Ora, um Tonal na Spoticar com poucos quilómetros e um ano ou dois, vocês conseguem com valores até arrondar ali os 30 mil, ou às vezes com um bocadinho de sorte abaixo dos 30 mil euros. Com isso, vocês têm um carro que é verificado em mais de 100 pontos pelos responsáveis da Spoticar, que vos dão garantia até mais um ano, e com isso também tem assistência em viagem 24 horas por dia, 7 dias da semana, em toda a Europa. Agora, vai que vocês chegam a casa no dia seguinte e dizem: epá, não estou a sentir o azul. Não estás a sentir o azul, carago? Nada contra, atenção. Agora, um vermelho, que tal um vermelho? Epá, tenho um primo meu de bigode que aquilo vermelho não fica nada bem. Pronto, nada contra. Que tal um verdocas? Pá, verdocas não digo que não. Pronto, então, porquê é que vocês não fazem isso? Até porque na Spoticar, se vocês não quiserem o carro por algum dos motivos, até a cor, vocês podem devolver o carro até 1000 km ou 10 dias, que a Spoticar faz-vos reembolso total do vosso dinheiro. Portanto, e meio que em jeito de conclusão, o que é que eu acho aqui então do Alfa Romeo Tonal como carro usado da Spoticar? Acho que é um valor bastante interessante para aquilo que o carro oferece do ponto de vista estilístico e também de equipamento, porque, verdade seja dita, todo o sítio onde este carro passa, a malta olha para ele porque tem não só uma cor interessante, mas um design exuberante. Este carro fica bem em qualquer cor, e quando o design é bonito, tudo o que não seja a cor preta favorece o carro. Normalmente eu escolho carro preto para, primeiro, uma vertente mais executiva, mais snob, e quando pretendemos esconder um bocadinho das linhas do carro. Obviamente, quando temos assim uma cor mais vivaça que revela linhas, e as linhas são bonitas, o carro destaca-se ainda mais. E não precisamos ir para cores assim muito estridentes, tipo amarelo ou um verde fluorescente, para o carro destacar. Mesmo com cores nobres, um azul, um vermelho, um cinzento escuro, o carro funciona muito bem. E o carro é bonito, mesmo sendo um SUV. E portanto, um Alfa Romeo vai sempre ser um Alfa Romeo, independentemente se partilha a plataforma com outros carros ou não, de outras marcas. E ao final do dia, todos estes elementos de personalização e de heritage que colocaram aqui neste Alfa Romeo Tonal vai buscar tudo aquilo que a gente se lembra. Eu sinto que os verdadeiros fãs da marca não vão ficar ofendidos por conduzir um carro que partilha a plataforma com tantos outros. Eu acho que este Tonal continua a ser um excelente exercício estilístico e também de qualidade de interiores, que o cliente Alfa Romeo agradece e procura também, por outro lado. Meus queridos, gostei muito de ter esse lado. Um grande abraço a todos vós e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!